Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores da política global, e como isso afeta diretamente o futuro da Ucrânia, da Rússia e até mesmo a sua segurança. Hoje, revelamos informações explosivas que os grandes veículos de comunicação ainda não te contaram com essa clareza. E o mais chocante, enquanto você lê isso, decisões estão sendo tomadas às suas costas que podem mudar o rumo da guerra para sempre. Os Estados Unidos estão recuando, e não é por acaso. Em um movimento calculado, a Casa Branca está suavizando o discurso do G7, retirando qualquer menção direta à Rússia como agressora ou à Ucrânia como vítima. Agora, o texto oficial fala apenas em uma guerra devastadora e um conflito, sem apontar culpados. Por quê? Porque Washington está jogando um jogo perigoso, tentar manter canais abertos com Moscou a qualquer custo, mesmo que isso signifique trair seus próprios aliados. Fontes do The New York Times confirmam: o objetivo é não fechar as portas para negociações secretas. Mas será que essa neutralidade não é exatamente o que Putin sempre quis? Uma guerra sem vilões, onde a invasão se torna apenas um desentendimento internacional? E falando em negociações secretas, sabia que americanos e russos têm se encontrado às escondidas na Suíça? Sim, em Genebra, longe dos holofotes, representantes de alto nível dos dois países, muitos com passado em agências de inteligência, vêm se reunindo há meses. O detalhe mais perturbador? Esses encontros não têm aval oficial, mas alguém no alto escalão do governo Biden sabe muito bem o que está acontecendo. E a Ucrânia? Provavelmente, nem desconfia. O que eles estão tramando? Redução de tensões? Um acordo pelas costas de Zelensky? Ou algo muito pior? Porque, acredite, Zelensky pode estar com os dias contados, que não é exagero. Dentro do círculo de Trump, já se fala abertamente: o presidente ucraniano deve assumir o mais rápido possível. A sugestão? Um exílio urgente na França. A justificativa? Zelensky teria traído um acordo bilionário. Em setembro, ele teria prometido aos Estados Unidos o controle sobre minérios raros no valor de 500 bilhões de dólares em troca de apoio militar. Mas, no último momento, Kiev recuou. Agora, os assessores de Trump não escondem a fúria. Ele deve voltar à mesa de negociações já, declarou Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional. O presidente Trump está extremamente decepcionado. Zelensky perdeu uma chance única. Mas, no final, ele vai ceder, e espero que seja rápido. Enquanto isso, até a New York Post, tradicional aliada de Trump, virou as costas. Na capa, uma foto de Putin com a legenda irônica: aí está um verdadeiro ditador. Os números não mentem. Uma pesquisa da Newsweek mostra que 41% dos americanos veem Trump como ditador, contra apenas 22% que pensam o mesmo de Zelensky. Quem, afinal, é a ameaça real? Mas os bastidores da política não são o único campo minado. A guerra está ceifando vidas em uma escala que o Kremlin tenta esconder a qualquer custo. Uma investigação conjunta da Mediazona e da BBC Rússia revelou um número estarrecedor: 95 mil soldados russos mortos, SOS identificados. Entre eles, 16 mil eram presos recrutados diretamente das cadeias, jogados na linha de frente como carne de canhão. E tem mais: outros 23 mil eram milicianos das autoproclamadas repúblicas Donetsk e Luz, que nem entram nas estatísticas oficiais. Mas aqui está o detalhe mais aterrador: esses são apenas os casos confirmados. O número real? Pode ser 2, 3 vezes maior. O Kremlin nunca vai admitir. E como se não bastasse, agora até o Mar Báltico virou um barril de pólvora. Mais um cabo submarino, desta vez, ligando Finlândia e Alemanha, foi sabotado perto da ilha sueca de Gotland. Coincidência? Dificilmente. Esse é o terceiro incidente do tipo em poucos meses. Em 2023, cabos entre Finlândia, Alemanha, Suécia e Lituânia foram cortados. Na época, as suspeitas recaíram sobre a Rússia. Agora, a OTAN já está agindo. A missão Baltic Guardian foi ativada para proteger a infraestrutura crítica da região. A pergunta que não quer calar: quem está por trás desses ataques? Um aviso? Uma preparação para algo maior? E, para fechar com chave de ouro, um mistério que a Rússia insiste em enterrar: a morte de Lermontov. Depois de promessas vazias do deputado Nikolai Burliael,
que jurava que o caso seria reaberto, o comitê de investigação russo deu o veredicto final: nada será investigado. Nenhuma verdade, nenhum responsável. Enquanto isso, o jornal Fontanka foi às ruas de São Petersburgo perguntar: você sabe quem matou Lermontov? As respostas? Silêncio. Mais um capítulo da história que o regime não quer que você conheça. Você ainda acha que tudo isso é coincidência? Que as peças não se encadeiam? A verdade é que, enquanto você lê este texto, forças poderosas estão reescrevendo as regras do jogo, e o preço será pago por milhões. Não fique de fora. Compartilhe essa informação, comente, dê o seu like. Porque, quando a história for escrita, você vai querer dizer: eu sabia. Eu vi os sinais. E, acima de tudo, você fez algo a respeito. É exatamente assim que eles operam, apagando testemunhas, distorcendo fatos e transformando a história em um quebra-cabeça sem peças. Você sabe quem matou Mikhail Yurievich Lermontov? Claro que sabe. Ou acha que sabe. Martinov. Em 1841. Na base do Monte Mashuk. Ou foi em um duelo? Ou será que foi como Pushkin? Dantes? Os nomes se confundem, as datas se embaralham, e de repente você não tem mais certeza de nada. Porque é assim que funciona. Eles não querem que você lembre. Querem que você desista de perguntar. E enquanto você tenta se lembrar de um poeta morto há 2 séculos, no coração do poder americano, um homem com um passado suspeitosíssimo assume o controle do FBI. Kesh Patel, o mesmo que investigou a influência russa em Trump, mas que, coincidentemente, recebeu $25 mil de um cineasta russo-americano para estrelar um documentário sobre uma suposta conspiração contra o ex-presidente. O mesmo Patel que agora tem nas mãos a máquina de repressão mais poderosa dos Estados Unidos, com senadores republicanos aplaudindo enquanto democratas gritam: isso não é uma agência de inteligência, é um exército particular. E o que diz John Thune, líder da maioria no Senado? Que o FBI perdeu a confiança do povo americano como se a solução fosse colocar no comando um homem que já pediu vingança contra os críticos de Trump. Como se a cura para a politização fosse mais politização. Você acha que isso é paranoia? Então explique por que um documentário financiado por um russo, exibido na plataforma de Tucker Carlson, é o currículo do novo diretor do FBI. Enquanto isso, em Minsk, o autoproclamado presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, confunde campanha eleitoral com aulas de pecuária. Vocês têm que controlar como o gado é tratado. Sem tecnologia, não há leite. O gado morre. Como se o povo bielorrusso estivesse mais preocupado com vacas do que com as eleições que ele roubou. Mas não se preocupe, o circo não para por aí. Porque, enquanto a elite global brinca de quem controla quem, uma atriz pornográfica vira manchete ao engravidar depois de um desafio com 1.057 homens em um único dia. Meu filho não será intimidado na escola, porque tem 1.057 pais, declara ela, como se isso fosse um feito e não um experimento social perturbador. E a mídia? Sem comentários. Como se a normalização do absurdo não fosse parte do mesmo plano. A neve cai na Turquia, paralisando cidades, enquanto você rola a tela, distraído, pensando: isso não tem nada a ver comigo. Mas tem. Tudo tem. Porque quando o FBI virar uma política, quando ditadores falam de gado em vez de democracia, quando o caótico se torna rotina e a história é reescrita em tempo real. Alguém está decidindo o futuro. E esse alguém não é você. A menos que você escolha ser parte disso. Compartilhe. Questione. Exija respostas. Porque quando a cortina cair, não vai importar se você sabia quem matou Lermontov. Vai importar se você deixou eles matarem a verdade.